Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje entrevistaremos o professor Leonardo Romero Monteiro, que é professor do Departamento de Engenharia Civil da UDESC de Joinville. Obrigado, professor, por ter aceito participar dessa nossa entrevista. Como a primeira pergunta da entrevista é bem simples, qual é a sua formação acadêmica e quais foram todas as instituições que fizeram parte da sua trajetória? Olá a todos. Primeiro gostaria de agradecer ao convite do Cientificidade para a gente poder ter essa conversa. E bem, sendo bem direto, eu sou engenheiro sanitarista ambiental de formação pela graduação, né? Eu fiz graduação lá na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, onde eu me formei durante 5 anos, então. E depois disso, eu fui para Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazer mestrado e doutorado no Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Então, eu fiz o doutorado do sanduíche na Université de Poitiers, na França, onde eu fiquei por volta de 1 ano lá, desenvolvendo parte da minha pesquisa. Agora, a gente vai perguntar por que você escolheu na verdade, qual é a sua sub-área que você trabalha dentro da engenharia e por que você escolheu, quais foram as suas motivações para ser professor e desenvolver pesquisa nessa sub-área. A minha área menor, né, dentro da engenharia sanitária ambiental, é a área de recursos hídricos e saneamento ambiental. E ainda mais, se eu for me aprofundar mais nessa área, é a área de hidrologia e de hidráulica, né? Hidráulica principalmente computacional. Bem, durante o curso de graduação, eu participei de empresa júnior, fiz estágio de resíduos sólidos em empresas, tudo. Mas quando eu entrei no laboratório e iniciei a minha fase de pesquisa científica, foi aonde eu efetivamente me encontrei, né? Onde eu me senti bem, efetivamente. Eu adoro estar dentro da universidade, para mim é um ambiente que tem um potencial muito grande de desenvolvimento das pessoas e que pode ser extremamente saudável. Então eu entendi que eu queria estar dentro de universidade para sempre, na verdade, né? Porque é um lugar que eu me sinto muito em casa, muito feliz. Então, só resumindo, né? Às vezes a síntese de resumo não é o poste da pessoa, mas o ideal é que seria, né? Bem, a minha área mais específica é de hidrologia e hidráulica. Por quê? Bem, eu sou apaixonado por água. Quando eu vejo uma água, eu fico olhando para ela assim, quase como se fosse endeusando a água. Assim, eu gosto muito ela me dá muito prazer em simplesmente assistir uma cachoeira, por exemplo, um rio correr, ou simplesmente a torneira de casa ligada, né? Então, é uma coisa que eu não me canso. Quando eu trabalho com água, eu não chego em casa falando, nossa, não aguento mais ver água. Não, muito pelo contrário. Por mim, eu vou num rio, numa água, tomar um banho, numa piscina, no mar, na praia. Então, é muito interessante como grande parte do nosso momento de lazer, a gente gostaria de estar perto da água. Então, estando nesse trabalho, é como se eu estivesse tendo esse momento de lazer para sempre. Então, professor, nessa série nós gostamos de conhecer um pouco mais sobre o cientista entrevistado. Então, gostaríamos de saber como é que foi essa tua jornada do Fazendo Ciência. Quais foram os projetos que você acabou desenvolvendo, que você participou, né? Em questão também dentro do laboratório, quais foram os projetos de extensão, de ensino e de pesquisa que você tem ou que você já teve. Assim que eu terminei o doutorado, 2 semanas depois teve o concurso na UDESC. Eu fiz concurso na UDESC como professor efetivo. Ainda bem que eu passei, porque eu adoro trabalhar aqui. Então, quando eu entrei na UDESC, e eu tive a possibilidade, então, de ser o coordenador do laboratório de hidráulica, que é esse que vocês estão vendo aqui atrás, eu falei, nossa, como assim? Eu já entrei na UDESC e eu já tenho um laboratório. E é um laboratório que eu considero um laboratório grande, né? Ele tem por volta de 10 por 12 metros. É interessante pensar que o laboratório de pesquisa, ele não é aquele lugar onde a gente fica com o microscópio, olhando Também pode ser, mas o laboratório é o lugar de estudo. O laboratório é sinônimo de lugar de estudo. Pode ser com computador, pode ser com modelos, pode ser com uma mesa, com papel, conversando com outras pessoas. Então, isso é um laboratório. E eu senti muita necessidade de criar um laboratório no nosso departamento de engenharia civil, exatamente porque eu acredito que a universidade é feita de ciência, pesquisa e extensão. E sem o laboratório, sem esse convívio que o laboratório traz das pessoas, a gente não consegue fazer, principalmente a parte de pesquisa e extensão. Então, quando eu entrei na UDESC,
eu falei, bem, tem que organizar esse lugar. Os alunos já viram que eu estava organizando, já chegaram juntos, já desenvolveram junto comigo. Agora eu preciso desenvolver projetos de pesquisa e extensão. Convidei os alunos para escrever os projetos. Eles não iam ganhar nada. Falei, vocês vão escrever o projeto comigo e quem sabe vocês podem ser efetivados caso o projeto passe. E eles aceitaram, escrevemos projetos de pesquisa, escrevemos projetos de extensão. A gente também escreveu um projeto de ensino. A gente montou, então, um projeto chamado Compreensão do Conceito e de Dinâmica de Enxurradas. Ou seja, esse projeto de pesquisa, então, ele tem o viés de compreender o que é uma enxurrada. E é muito interessante que, hoje em dia, cientificamente, não existe um consenso do que é uma enxurrada. É uma inundação brusca. Mas o quão brusca tem que ser? O quão rápida ela tem que ser? O que tem que acontecer para ser uma enxurrada? Então, como não existe esse conceito, é um lugar perfeito para a ciência, para desenvolver, para tentar chegar a algum consenso. E a enxurrada também é um fenômeno que é muito pouco trabalhado numericamente, né, pela hidráulica. Então, de novo, eu vi um ramo que necessita de muito estudo. A gente escreveu um projeto sobre isso e estamos trabalhando sobre enxurradas há quase 2 anos já. De forma concomitante, também escrevi um projeto chamado Lacia Escola, que então se baseia, um projeto de extensão agora, que se baseia num conceito chamado Bacia Escola, que seria como, a gente pode dizer que é tornar a bacia hidrográfica, onde a gente vive, a nossa professora. A gente vai começar a aprender coisas com a nossa própria bacia hidrográfica. É um conceito bastante complexo que, ao mesmo tempo que ele é um projeto de extensão, ele é um projeto extremamente científico também, o que me deixou muito feliz. Os alunos se envolveram, tudo, e quando a gente ia dar o primeiro passo com relação a todos esses projetos, aconteceu a pandemia. Foi muito broxante, assim, no sentido de, cara, a gente estava com tudo organizado, o ano já era março e já estava tudo certo, todos os projetos tinham iniciado em fevereiro ou março mesmo, o laboratório já estava montado, os alunos já estavam dispostos a trabalhar com bolsa e aconteceu a pandemia. E a gente conseguiu desenvolver muitas coisas. É claro que presencial seria muito mais interessante e melhor, mas a gente conseguiu desenvolver alguns artigos científicos para congressos, principalmente, de todos esses projetos. E até hoje, então, nós estamos com esses 2 projetos. Agora, na verdade, o Lacia Escola, né, que era um projeto, ele virou um programa, ou seja, um conjunto de ações. Eu poderia dizer que é um conjunto de projetos de uma forma bastante superficial, mas, para ser mais exato, ele é um conjunto de ações, ou seja, ele é maior que um projeto efetivamente, que é apenas uma ação, né? Tem o nosso projeto de ensino também, que ele se baseia no aperfeiçoamento do ensino em mecânica dos fluidos e hidráulica. E a partir disso a gente faz toda uma discussão sobre como é que as aulas são dadas, como é que as aulas de laboratório são dadas, como é que o curso está enxergando os alunos, se os alunos têm disponibilidade, têm possibilidade de fazer coisas fora da disciplina. Então essa discussão também foi muito enfatizada nesse projeto de ensino. Talvez eu esteja esquecendo alguma coisa, mas com certeza não é por falta de importância, mas é porque realmente a gente acaba vivendo e fazendo muitas coisas mesmo. Muito obrigada, professor, por ter compartilhado um pouco da tua história. Nessa entrevista, a gente também tem um objetivo de desmistificar a ideia do cientista, né? Então, a gente acaba vendo, muitas vezes o cientista são pessoas que não têm amigos, que ficam muito tempo no laboratório, que ficam o tempo todo estudando e desenvolvendo. Então, eu gostaria que você mostrasse pra gente ou contasse um pouquinho do que você faz no seu tempo livre. Bem, no meu tempo livre eu gosto muito de, obviamente passear, né? De visitar lugares. Eu adoro viajar, uma coisa que eu adoro fazer é viajar. Então, eu adoraria conhecer muito mais o Brasil do que eu já conheço, mas eu já conheço alguns lugares, mas eu tenho certeza que a minha vida vai ser muito de viajante. Então, eu acho que uma das principais coisas que eu gosto de fazer é conhecer coisas novas, né? Conhecer lugares novos, conhecer naturezas novas, conhecer pessoas novas, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é viajar. E viajar, muitas vezes, assim, como se diz, né? Fazer aquelas indiadas mesmo, sabe? De tu ir sem saber muito o que fazer, né? Eu vou lá e vou ver o que eu faço lá. Então, eu gosto muito de me virar nesses momentos mesmo, assim, que é muito interessante. Algumas pessoas, até eu mesmo, né?
gente acaba se sentindo meio aquado. Nossa, mas o que eu vou fazer lá? Será que eu vou conseguir entender o que as pessoas estão falando direito? Será que eu vou conseguir me virar lá? Gente, se joga. É claro, né? Se joga num país que respeita o ser humano, né? Com calma também, né? Mas tem muitos países ótimos, ou cidades, ou municípios no Brasil mesmo, que tem uns lugares maravilhosos para visitar. Então, é uma coisa que eu sou apaixonado por. É claro que no final de semana a gente não consegue fazer muitas viagens. Mas, bem, normalmente no final de semana, então, eu ando de bicicleta, eu tenho uma hortinha em casa, tenho um minhocário que eu fico cuidando, jogando resíduo nas minhocas também, elas ficam decompondo, a gente cuida das minhocas. Eu gosto também de tocar violão, né, escutar música. Eu adoro heavy metal, eu adoro power metal. Eu sou uma pessoa que gosta muito, muito de música um pouquinho mais pesada, mas não tanto como, por exemplo, um death ou um thrash metal. Também adoro música popular brasileira, adoro um samba. Pra mim, a música é parte da minha vida. Então, eu trabalho escutando música. Desde sempre, desde que eu me conheço por gente, sempre estudei, desde o ensino médio, ensino fundamental, estudei escutando música. E eu acho que, pra mim, é uma coisa que eu levo na minha rotina e continuo até hoje escutando música, sempre tentando descobrir bandas novas e entender um pouco qual é o panorama da música dos estilos que eu gosto. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, que fazia muito mais antigamente, hoje em dia eu faço um pouco menos, é jogar videogame. Nossa, eu jogava muito videogame no ensino fundamental, no ensino médio. Confesso que quando eu entrei na graduação, eu comecei a jogar muito menos e eu até não tenho mais um videogame, eu só jogo jogos de computadores, jogos de computador agora, né? Então, daí hoje, cada vez que passa, parece que vai reduzindo um pouco a quantidade de jogos que eu jogo. Mas eu tenho um grupo de amigos que a gente se reúne um dia da semana e ficamos jogando jogos de computadores por uns 3, 4 horas por dia, ou seja, na semana, né? Porque, nossa, daí, por ser online, é mais fácil de falar com amigos que estão lá em Floripa, por exemplo, amigos que estão distantes. E é ótimo conviver com amigos, né? Principalmente na área da pandemia, foi muito bom, né? Ter essa vivência com esses meus amigos. Então, bem, é por aí. Adoro jogos de tabuleiros também, jogos de cartas. Antigamente, agora eu jogo muito menos, mas eu gostava muito de jogar Magic, né? Que é uma coleção de cartas. Então tá, professor, muito obrigada por também compartilhar essa outra parte mais a gente acaba não vendo, né, dos nossos cientistas de hoje em dia. E por último, né, a última pergunta, na verdade, é um recado que você gostaria de deixar para as pessoas que também acompanham cienticidade. Tá, vamos lá, de novo. Tá. Então, professor, agora na última pergunta, né, na verdade, é mais um recado que você gostaria de deixar para as pessoas que acompanham cientificidade, né, que geralmente são ali os alunos de ensino médio, que gostariam de algum dia serem cientistas. Bem, primeira coisa é coragem. Tem que ter coragem, porque a nossa sociedade hoje em dia, ela não valoriza tanto assim a ciência. Mesmo que a ciência desenvolva tudo que a gente tem na nossa frente, né? Eu mostro a água, porque sim, tem muita ciência na água. Mesmo que a ciência seja vital para a sociedade hoje em dia, de alguma forma ela é desvalorizada. Então, vocês percebam que não existe uma profissão cientista. Tu vai se sentir cientista, mas a profissão cientista não existe no Brasil. Então, talvez vocês já sejam cientistas, né? Esse é o lado positivo. Talvez vocês já sejam tão cientistas quanto eu. Mas a gente precisa de coragem, porque o caminho, ele acaba sendo bastante árduo, no sentido de tu precisa fazer de 4 a 5 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. Tudo isso recebendo bolsas, né? Tu não recebe salário. Tu recebe bolsas que muitas vezes é difícil de pagar o aluguel até. Então, a coragem é necessária, mas assim, eu de maneira nenhuma eu quero desmotivar as pessoas, porque a segunda questão, além de ter a coragem, né, que vem junto com a coragem, é a paixão. Não tem como ter coragem sem ter paixão, sem ter
amor, talvez, até melhor do que paixão. Então, se vocês gostam muito e por acaso algum familiar vai dizer, tá, mas como é que tu vai se manter? Como é que tu vai se virar? É a mesma coisa que eu falei pra vocês agora há pouco. Eu gosto de me jogar lá nas cidades e me virar. A gente consegue. A gente consegue. Mas a parte importante é que hoje, eu tenho hoje 32 anos e eu tô num lugar que eu sonhava, tá? Né? Eu consegui entrar no UDESC com 29 anos, então eu fico muito surpreso, assim, por ter conseguido o que eu sempre sonhei, né? Que era ser professor e fazer ciência. E hoje eu sinto que eu tô nesse lugar e eu sinto que eu tenho uma responsabilidade por estar nesse lugar. Bem, ou seja, né, foram anos e anos e anos, mas é aquela questão, né, de talvez não esteja recebendo o quanto deveria, mas para ti é um prazer imenso estar fazendo aquilo, e tu sabe que num futuro não muito distante tu vai ser recompensado sim. Tu vai ser recompensado. Eu acho que essa é a grande questão, recompensado no sentido financeiro, né? Porque o sentido emocional tu é recompensado todos os dias. Então, hoje em dia, eu menciono coragem. Vocês vão bater a cabeça, vocês vão ser reprovados, vocês vão ser aprovados. Vai ter muito lado difícil mesmo, porque mesmo sendo uma área, digamos, que é pouco valorizada, é uma área que tu precisa estar muito ciente de que tu quer fazer, né? Porque tu vai ter que estudar, tu vai ter que trabalhar muito em cima, e tu vai ter que ter uma autonomia muito grande. Não existe cientista no Brasil, eu acho que nem no mundo, que não seja autônomo. Ou seja, que não estude e não desenvolva as coisas por conta própria. Então tu tem que querer, tem que gostar, tu tem que estar apaixonado para falar, nossa, que legal fazer isso. Nossa, olha esse artigo que eu escrevi dizendo sobre essas coisas que ninguém nunca tinha dito antes, né? Então é um prazer assim que tu se torna efetivamente uma pessoa eterna, porque as coisas que tu escreveu vão estar eternamente, claro, enquanto a humanidade existir, vão estar eternamente escritas. Elas podem um dia ser refutadas? Podem. E até devem pela ciência. A ciência ela evolui muitas vezes refutando teorias antigas. Mas tu fez parte dessa história, dessa ciência, né? Então, bem, coragem. Obrigada, professor, pela resposta. Dá para perceber de longe essa paixão que você tem pela ciência e é algo que inspira, né, tanto as pessoas que estão ao teu redor, quanto as pessoas também que estão para te conhecer, né? E espero que muitas pessoas consigam sentir isso pelo vídeo, pela entrevista e que algum dia venham conhecê-lo. E por último, gostaria de agradecer você por essa entrevista. Foi ótimo, né? Então é isso, que fique aí um dos primeiros convites para vários convites que nós vamos ter aí para novas entrevistas. Mas é isso, professor, muito obrigada. Obrigado, filha, e obrigado então também pelo nosso programa Cientificidade, por abrir esse espaço para a gente conversar.